Você sabe que precisa voltar para a academia, se alimentar melhor, começar a estudar. Às vezes você quer, de repente, fazer um concurso público ou então algum curso que você precisa para você se desenvolver profissionalmente, mas simplesmente você não faz, você fica adiando eternamente. Se é o caso, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar o porquê que talvez você diga para você mesma: eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço. Por que que isso acontece? E como que você faz? Qual é a lógica que tem que ter para que isso não mais se perpetue na sua vida? Muitas vezes a gente fica esperando ter motivação para fazer as coisas, porque tem a ideia de que motivação é estar empolgado para fazer alguma coisa. Eu só vou para academia quando eu tiver com muita vontade de ir. Eu só vou me alimentar quando der bem, né? Quando der muita vontade de fazer a dieta. Mas, na verdade, obviamente, essa motivação não pode ser só empolgação. Porque se for só empolgação, a gente não estuda quando a gente está com preguiça, a gente não vai treinar, quase nunca. Só quando você tá com uma roupinha nova de treino, você vai treinar porque você fica empolgada para ir pra academia, com uma roupa nova. A dieta você só vai fazer quando te der na telha. Então, essa ideia de motivação relacionada à empolgação, que é muito difundida, nossa, eu só vejo essa ideia sendo difundida por aí, seja em vídeos do YouTube, seja no Instagram, né? Enaltecendo muito, assim, a questão de que você tem que, né, ter motivação, disciplina, no sentido de estar empolgado, sabe, para fazer a coisa. Essa ideia, na verdade, é falha, porque a motivação em si é você ter um grande motivo, um motivo para você agir, um motivo para a ação. E esse motivo, na maioria das vezes, não é empolgante. Não é nada empolgante. Por exemplo, quando você acorda para trabalhar todos os dias, você pode dizer que você está motivado para trabalhar. Por que você está motivado? Qual é o motivo? Porque tem um motivo. Você vai trabalhar porque você precisa pagar suas contas. Que é uma motivação, né? Motivação maior que essa não tem, não é verdade? Duvido que você falte o seu trabalho, né, injustificadamente, porque você não está empolgado para ir para o trabalho. Não, você vai porque você tem um grande motivo, que é receber o seu salário no final do mês e pagar suas contas, sobreviver e viver. Então, assim, a motivação, quando a gente entende a motivação como algo além da empolgação, mas em si um motivo para o agir, para fazer o que tem que fazer, o jogo muda, sabe? As coisas mudam. E quando eu entendi isso, eu comecei a identificar na minha vida quais eram as minhas motivações para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Então, quando lá atrás, há uns 9 anos atrás, 10 anos atrás, que eu comecei a pegar firme na dieta, a minha motivação foi me olhar no espelho e ver celulite descendo pelas minhas pernas. E eu no meu maior peso. Então, essa foi uma grande motivação para eu mudar meu estilo de vida. A motivação para o meu marido mudar o estilo de vida dele não foi o físico, foi os exames. Os exames laboratoriais que deram algumas coisas alteradas, então ele ficou com medo. E aí resolveu mudar, se alimentar melhor, fazer exercício físico. Então, buscar qual é a sua motivação, qual é o motivo para agir e não, assim, buscar estar sempre empolgado. Porque, assim, se a gente busca só a empolgação, a gente raramente se move. A gente se move só quando algo nos dá uma satisfação intrínseca, sabe? É gostoso, sabe? É legal. Mas a motivação é muito mais que isso. Não é só essa satisfação que vem imediata à ação. Por exemplo, quando a gente pensa em comer um chocolate, a motivação, ela vem justamente com essa sensação do chocolate antes mesmo de degustar o chocolate. Então, a gente já pensa em como a gente vai se sentir comendo um chocolate. Então, isso é uma motivação intrínseca, porque a gente pensa naquele gostinho bom, naquela delicinha, entendeu? Mas a maioria das coisas da vida que valem a pena,
que trazem benefícios futuros pra gente, relevantes, valiosos, como emagrecer, como ter saúde, como passar num concurso público, como ser promovido no seu emprego. Isso demanda motivos maiores, sabe? Motivos extrínsecos àquela delicinha, aquele negócio saboroso, legal, sabe? Então, aquela dopamina imediata que te faz fazer a coisa, sabe? Comer o bolo de chocolate, comer a pizza. Então, tem que ser muito mais que isso. Então, se a gente estiver buscando só essas motivações menores, imediatas, né, intrínsecas das coisas, a gente realmente não sai do lugar. Então, quando eu resolvi fazer o concurso público, a minha grande motivação era ter estabilidade. Eu sou concursada, eu passei em 2 concursos públicos. E nas 2 vezes que eu estudei para concurso público, as motivações eram um pouco diferentes. A primeira motivação, como eu já tinha passado no segundo, a motivação mudou. No meu primeiro concurso público, a minha motivação era ter estabilidade, ter uma renda fixa mensal superior ao mercado, né? Porque a gente sabe que concurso público, dependendo do concurso, né? Principalmente a nível federal, a remuneração é superior ao que você conseguiria em qualquer emprego por aí, por mais que você tenha graduação, pós-graduação ou até mestrado. Então, assim, eu queria uma renda, né, e uma estabilidade, que eu não tinha na época eu fazia estágio. Então, essa era a minha grande motivação. E, além disso, eu queria o status também. Eu também queria o status de concursada. Eu me imaginava, assim, tomando posse, sabe? Me imaginava contando para as pessoas, passei no concurso público. Então, assim, eu encontrei várias motivações para todo dia ficar estudando. Por tantas horas, entendeu? Durante meses. Então, qual é a sua motivação, né? A gente tem que encontrar a motivação, e essa motivação pode ser vários tipos de motivação. Pode ser a motivação do trabalho em si, às vezes a sua motivação para prestar o concurso não é só financeira, ou só a estabilidade, ou só o status, mas é um trabalho que você quer exercer. Por exemplo, eu quero ser juíza. Então, assim, eu quero exercer esse trabalho, eu acho um trabalho importante, relevante, né, que traz benefícios para as pessoas, enfim, sei lá. Então, assim, a motivação, identificar. Então, assim, eu comecei a identificar quais eram as minhas motivações para fazer as coisas que eu queria fazer. E para o concurso público foi isso. No segundo concurso público, como eu já era concursada, tinha motivação. A estabilidade já não era uma motivação, porque eu já tinha. O aumento da remuneração, sim, era uma motivação para mim. E também a questão de eu estar num cargo público de nível superior, porque meu primeiro cargo era nível técnico. Então, sabe aquela sensação de que você quer avançar na carreira, sabe? Então, eu tinha essa vontade, essa motivação de avançar na carreira que eu estava trilhando. Então, para começar a dieta, exercício físico, como eu falei, foi a questão da minha imagem mesmo, que eu estava insatisfeita. Então, aquela roupinha da academia nova que a gente compra, que a gente fica motivadozinho, é uma motivação muito fraca, sabe? A gente tem que ter motivações reais, assim, motivações além daquele gostosinho imediato, como eu falei. Eu posso dar outros exemplos. Há uns anos atrás, exatamente há 3 anos atrás, eu comecei a ler de forma mais assídua. Eu não lia. E qual era a minha motivação para começar a ler diariamente? Ver pessoas que liam serem bem-sucedidas e serem inteligentes. Então, eu queria ser bem-sucedida, eu queria ser inteligente. Então, eu via que essas pessoas liam livros. Eu falei, não, quero ler também. Então, quero ser bem-sucedida e ser inteligente. Então, essa era a minha motivação para começar a ler livros. Porque o ato de ler em si era extremamente cansativo. Me demandava foco que eu não tinha, que eu tinha zero, porque eu estava assim, viciada nas redes sociais. Me demandava tempo, que aí acaba que, como não é uma atividade que era agradável para mim, tudo era minha prioridade, exceto isso.
Então, a minha motivação não era a atividade em si, não estava intrínseca na atividade de ler livro, mas eram motivações maiores. E quando a gente encontra motivações maiores, essas motivações fazem com que a gente ganhe disciplina. E esse é um outro ponto que eu quero falar, que as pessoas muitas vezes enaltecem demais a disciplina, como se a disciplina fosse, né, o último biscoito do pacote. Mas, na verdade, a motivação, ela supera a disciplina. Porque mesmo a disciplina, você só tem disciplina se você tem motivação. Quem fica todo dia estudando pontualmente de tal hora a tal hora, sem motivação para aquilo? Sem um motivo forte. Então, essa ideia de motivação que eu trouxe anteriormente foi justamente para fazer esse contraponto. Porque se motivação não é empolgação, mas você ter um motivo forte, extrínseco àquela atividade, é essa motivação que vai subsidiar a sua disciplina. O que é disciplina? É você fazer de forma reiterada as ações ao longo do tempo. Então, assim, se eu quero estudar se eu quero passar num concurso público, e aí a pessoa me fala, você é muito disciplinada, porque você estuda todos os dias. Depende. A disciplina foi necessária apenas no início, até eu adquirir aquele hábito de estudo e internalizar aquele comportamento na minha rotina. Mas, em todo momento, no início, no meio, no fim, até o momento que eu passei no concurso público, o que me levou até lá foi minha motivação. Foi querer muito ter estabilidade, ter uma renda fixa, superior ao mercado, foi me ver tomando posse. Então, as minhas motivações eram muito maiores do que qualquer coisa que poderia minar, de repente, o meu comportamento de estudar. Então, eu tive disciplina até implementar essa rotina de estudo, até criar esse hábito de estudar diariamente. Com o tempo, como eu estudei durante muitos meses, quase um ano, para o primeiro concurso, depois para o segundo concurso, já próximo da prova, acordar e estudar para mim já estava assim no meu script, entendeu? Já estava no meu automático. No início não, no início até eu implementar uma rotina de estudos, ajustar a minha rotina, né? Tudo que eu fazia antes para ter tempo para estudar, concentração, foco, demandou a disciplina, mas essa disciplina pressupõe a existência de uma motivação por trás. Sem esse motivo, sem eu querer muito concurso por causa disso, daquilo, como eu falei, eu não ia conseguir ter essa disciplina no início. E o que são os hábitos? Os hábitos são esses comportamentos, né, reiterados. A disciplina, eu tinha falado que a disciplina são os comportamentos reiterados, mas tem um elemento a mais, porque na disciplina você faz mesmo sem vontade esses comportamentos. No hábito, você não precisa da sua força de vontade, ou precisa muito pouco da sua força de vontade. Por quê? A disciplina é você fazer as mesmas coisas ao longo do tempo, né? O que tem que ser feito mesmo sem vontade, mesmo que demande esforço, mesmo que seja custoso, que seja chato, você tá fazendo porque você está tendo disciplina. Então, eu tinha um motivo muito forte para estudar e eu tive disciplina para implementar esse estudo na minha rotina até que eu criasse o hábito. Porque quando a gente cria o hábito, os comportamentos que envolvem aquele hábito, eles se tornam semi-automáticos ou automáticos. Eu vou dar um exemplo de escovar os dentes. Quando meu filho ele era bebê, ele não sabia a importância de escovar o dente. E aí eu comecei a mostrar para ele que ele tinha que escovar os dentes todos os dias, em determinados momentos do dia. E hoje em dia, eu não preciso falar pra ele que ele tem que escovar o dente. Ele sabe que depois do almoço ele escova o dente. Ele sabe que antes de ir pra escola ele tem que escovar o dente. Então, esses comportamentos que foram reiterados ao longo do tempo foram automatizados. Mas no início, pra ele foi difícil. Nossa, que luta que foi no início pra ele escovar um dente. Era uma luta, porque ele nunca queria escovar.
Não deixava eu escovar, muito menos, né? Lembrava que tinha que escovar. Então, era muito difícil para ele, era custoso. E essa disciplina, quem implantou foi eu, né? Porque eu sou a mãe, a criança não tem discernimento, né? Com 2 anos de idade não tem discernimento. Então, eu tive que ter essa disciplina para, diariamente, em determinados horários, escovar os dentes dele. Mas, a partir do momento que ele internalizou esse comportamento, né, criou-se o hábito, foi automatizado. Hoje em dia eu não preciso falar para ele que ele tem que escovar o dente. Inclusive porque quando a gente começa a adquirir os hábitos bons, eles nos trazem benefícios a longo prazo. Então o que meu filho percebeu à medida em que ele, né, foi adquirindo esse hábito de escovar o dente? Porque era gostosinho ficar com esse refrescante na boca, sabe? Que ficar com gosto de comida na boca muito tempo não é legal, causa um desconforto. Que dormir com os dentes escovados é confortável, enfim, né? Bom, né? Fica um gostinho bom na boca. Então, assim, ele começou a perceber os benefícios de um hábito que é saudável. E a mesma coisa dos meus estudos. No início foi difícil, mas com o tempo, à medida que eu fui aprendendo as matérias, fazendo exercícios e acertando e vendo a minha evolução, aquilo que era custoso no início se tornou um hábito, o hábito do estudo, e com o tempo, esse hábito, ele foi me trazendo benefícios, pequenas recompensas. E no final, né, foi a recompensa suprema da aprovação no concurso público. E a mesma coisa a leitura. No início foi difícil eu parar para ler, era cansativo, custoso, porque eu não tinha foco, não tinha, né, esse costume. Mas com o tempo eu fui, conseguindo, né, entender melhor os livros, conseguindo ler 10, 15 minutos sem me distrair. Então eu fui vendo e eu fui melhorando, né, a minha fala, melhorando a minha escrita, melhorando meus assuntos, meu repertório. Eu falei, ler vale a pena, ler é legal. E aí eu comecei a achar legal. E o que vem depois do hábito? Uma vez eu fiz um post no Instagram com essa reflexão. O que vem depois do hábito? Muitas vezes depois do hábito vem o prazer. E é o que aconteceu com escovar os dentes com meu filho, que aconteceu comigo em relação à leitura. No início, sempre tem que haver motivação. A motivação, assim, é essencial. No início, meio e fim, para sempre. Porque se não tem motivação, o hábito não faz sentido também. Principalmente se for um hábito ruim. E aí, o que acontece, né? Nossa, até me perdi. Motivação. Você começa com a disciplina. Eu comecei, eu vou ler todos os dias. Porque o meu motivo grande é ser mais inteligente, ser uma pessoa de sucesso. Eu descobri que pessoas inteligentes de sucesso leem livros. Então, eu vou ler livros todos os dias. Cara, que difícil ler livros todos os dias. Então, vamos lá. Um pouquinho de cada vez, né? Aumentando, me adaptando e tal. E era custoso até que se tornou um hábito. Eu simplesmente, nos momentos que eu lia, eu simplesmente pegava o livro, sentava e lia. Nem pensava no celular. Mas assim, se tornou uma atitude, né, um comportamento automático. Até que eu comecei a ver os benefícios, colher os resultados da leitura. Quando eu comecei a colher os resultados da leitura, aí aquilo se tornou um prazer. Eu comecei a sentir prazer lendo. A própria atividade em si, intrinsecamente, me gerava prazer. Então eu falo que depois do hábito vem o prazer. E muitas vezes a gente começa com uma coisa que é difícil, mas com o tempo esse hábito vai se transformando e se tornando em algo que antes era difícil, em algo prazeroso. E foi exatamente o que aconteceu também em relação ao treino, em relação à dieta, que no início era muito difícil. Hoje em dia, assim, eu sinto falta se eu não vou pra academia, eu gosto de estar lá, me sinto bem.
E era algo assim inimaginável para mim. Resumindo, se você sabe o que fazer, mas não faz, você está precisando encontrar o seu motivo para ação, seu motivo para agir, e esse motivo não é estar empolgado, é um motivo forte, muitas vezes extrínseco àquela atividade, àquele comportamento em si que você precisa adotar. Então você precisa encontrar esse motivo. E depois de encontrar esse motivo, você precisa, com disciplina, implementando o hábito desse novo comportamento para que você chegue a esse momento maravilhoso de que você pode até sentir prazer em algo que era muito difícil para você no início. Eu passei por esse processo em várias coisas que eu fiz na minha vida. Já contei aqui sobre o concurso público, sobre o treino e alimentação, sobre leitura. Eu citei até o exemplo tosco, né, do meu filho escovando dente, mas que vale aqui pro assunto. E eu espero que você consiga implementar isso na sua vida. Se gostou desse vídeo, curte aqui, me deixe saber. Tchau, tchau!